Oi, eu sou a professora Vera, né? Mais conhecida como professora Verinha. Vocês me perguntaram a respeito da origem. Olha que interessante. Os meus pais vieram da cidade de Itu, de um lugar, um sítio chamado Jacu. E é interessante porque eu vou falar mais tarde que esse mesmo lugar foi onde eu iniciei o meu trabalho. Eu comecei a dar aula exatamente nesse mesmo sítio onde os meus pais nasceram e foram criados. Depois vieram para a cidade de Porto Feliz, acabaram casando e acabaram nos tendo, tá? Eu mais 3 irmãs. Então, portanto, nós somos daqui, da cidade de Porto Feliz, uma cidade que acolheu os meus pais, né? Nós nascemos aqui, uma cidade muito gostosa. Eu amo muito essa cidade, que é a terra das monções, não tem nem o que falar. Cresci quando eu fui iniciar os meus estudos. Eu fui na escola Pedro Fernandes, que foi uma escola muito importante para mim, porque eu fiz do pré, tá, até o 7º ano, a 7ª série naquela época, que seria hoje o 8º ano. Depois eu fui estudar no Coronel Ismédio. Eu fiz o meu 9º ano, que na minha época era a 8ª série, eu estudei lá no Coronel Ismédio. E que mais tarde eu passaria a trabalhar, a dar aula lá. Então isso marcou bastante a minha vida. A minha trajetória, ela é importante, porque no meio de tantas coisas que aconteceram, tem coisas boas, lógico, né? Tem coisas que também, tem coisas assim que ruins, mas que de repente se transformaram em coisas boas. Eu estudei, como eu falei, na escola Pedro Fernandes. Depois eu fui para o Coronel, onde eu fui fazer a minha 8ª série antiga, que seria o 9º ano. Aí eu fui para o Monsenhor Seckler. Lá no Monsenhor Seckler eu fiz magistério, eu fui ser professora primária. No início da minha carreira como professora, mais ou menos assim, uns 2 anos depois, eu entrei para a faculdade. No finalzinho da década de 80, eu fui fazer o vestibular, que naquela época fazer vestibular no final da década de 80, uma época extremamente importante, que foi, até porque tinha acontecido a redemocratização do país. Então, você prestar um vestibular para você fazer história era extremamente importante. E aí eu prestei o vestibular em 1989, entrei na faculdade, fiz a minha faculdade de História, que foi a minha primeira faculdade. E super legal e muito importante é que eu acabei voltando a dar aula na mesma escola que eu estudei, que foi a escola Monsenhor Seckler, aonde eu iniciei aí a minha carreira, né? Eu estudei, voltei lá a dar aula com todos os professores que tinham dado aula para mim e passei então a trabalhar no Monsenhor Seckler. E depois, logo em seguida, eu fui dar aula no Coronel Ismédio, isso aí na década de 90, que eu fui dar aula no Coronel Ismédio, como eu dou aula, na verdade, até hoje. Olha que interessante. Mas eu fui para muitas escolas, eu não fiquei só aqui em Porto Feliz. Eu também fui para Itu, onde eu passei por várias escolas em Itu. Eu fui para Salto, onde eu passei por várias escolas em Salto. Eu fui para Cabriúva. Então, assim, enquanto professora, eu tive que ir para muitos lugares onde tinha vaga, onde me chamavam. Eu fiquei só aqui na cidade de Porto Feliz. Eu tive que ir para outros lugares também, é minha profissão. Então, portanto, eu tive que galgar outros caminhos. E aí eu decidi fazer uma outra faculdade, né, que é pedagogia. Eu sonhava, falava, um dia, quem sabe, eu possa ser diretora. Acabou acontecendo realmente, eu passei a ser diretora assim, de uma escola, mas aqui em Porto Feliz. Depois eu fui para Itu, onde eu fui coordenadora do ensino médio. Eu trabalhei durante 5 anos também como coordenadora, mesmo tendo o meu cargo aqui
em Porto Feliz de professora, eu trabalhava também como coordenadora. Então, assim, é muito grande demais, né? Tudo que a gente viveu e vive até hoje no magistério. É uma profissão gratificante, muito gratificante. O conhecimento que você tem, o contato que você tem com os alunos, sempre foi e sempre será assim, muito grandioso demais. Porque você ensina enquanto professora, mas você também aprende. Eu acho que isso que é muito mais importante. Tá? Eles têm muito para nos dar, para nos ensinar, tá? Enquanto alunos e nós, logicamente, enquanto professores, dentro de uma sala de aula, há muito tempo sendo professora. Então, assim, vocês nem sonhavam em nascer. Eu já era professora, porque isso já fazem 30 anos, é muito tempo. Mas, assim, a paixão pela história, a paixão em estar na sala de aula, em estar trabalhando com os alunos, isso não tem preço. Isso não tem preço, não é fácil, tá? Nem sempre é fácil. Tá? Mas a gente encara isso de frente, a gente encara isso como a coisa mais importante que a gente tem, tá? Que é a nossa profissão, é estar. Então eu falo assim que eu entrei com 5 anos na escola e nunca mais eu saí, tá? E nunca mais eu saí, foi com 5 aninhos e estou até hoje dentro de uma escola. Então o que é isso? Isso é paixão? Com toda certeza, isso é uma grande paixão pelo magistério, por ser professora, por estar com os meus alunos, eu tenho assim muitos alunos que hoje são médicos, são advogados, são professoras, professor. Inclusive estou dando essa entrevista para dizer também que o próprio diretor meu, do Coronel Ismédio, ele foi o meu aluno, tá? Ele foi o meu aluno, nós fazíamos viagem, nós viajamos muito, eles passaram uma semana com nós viajando. Então é isso que é gratificante, tá? Eu poder falar então para vocês, olha o meu diretor, ele foi meu aluno, tá? Ele fez história também, tá? Porque ele foi meu aluno, então isso marca bastante o professor, né? Eu estou dando um exemplo, mas muitos, o meu advogado foi o meu aluno, eu tenho dentista, foi a minha aluna, e isso isso que é gratificante para um professor. Eu queria perguntar o que você achou da sua infância, tipo, você gostou dela, você se sente orgulhosa, entendeu, Sim, pela sua infância? Sim, eu sinto sim orgulhosa pela minha infância, porque nós vencemos a pobreza. E aí você fala como venceram. Nós vencemos com estudo, estudando, tá? Eu tive uma professora maravilhosa que dizia então para mim, estuda sempre. Se você quer viajar, você quer ser, estude. Se você quer ser realmente alguém, estude. A infância foi, logicamente, naquela época muito mais difícil, muito mais complicado que nos dias de hoje. Mas assim, não tenho o que falar, foi boa. No que você acredita? Olha, eu acredito num ser lindo, supremo, maravilhoso que é Deus. E infinitamente maravilhoso. Então aí muitas vezes vocês podem até falar, mas como assim, professor? Ele é tudo, tá? Deus é amor. Né? Então quando se fala na questão religiosa, eu coloco primeiramente Deus. Deus é amor, Jesus é meu Senhor, o meu mestre, que eu amo de paixão. Eu tenho um orgulho imenso em falar que amo mesmo, verdadeiramente, Jesus. Eu acho que é isso que é o importante. O que você pretende para o futuro? Olha, eu, enquanto professora, eu pretendo ainda ficar alguns anos trabalhando com os meus alunos, lógico, isso é fundamental. Mas assim, eu gosto muito de estudar, tá? Então, de repente, eu pretendo sim fazer mais curso, estar me inteirando mais. Eu tenho louca vontade de dar aula em uma universidade. Eu estudei também para isso. Levar um pouco de conhecimento àquelas pessoas que
que não podem. No futuro, eu pretendo, lógico, que todos possam estar na escola e que todos possam estar aprendendo. Acho que isso que é importante e fundamental. Então, eu queria agradecer você por estar participando, né? Foi muito legal ouvir sua história também. Muito obrigada mesmo, tá? Imagina, Você é bem meninas, eu dedicada. que agradeço. Poderia estar falando muito mais, mas assim, eu sei que tem tempo, mas eu acho que o importante é acreditar, tá? Acreditar que a educação é o caminho para tudo. Obrigada. Obrigada.